Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 15 de dezembro. Eu sou o Patrick e topo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a difícil semana no Congresso Nacional, com a derrubada dos vetos do presidente Lula na lei do marco temporal e a aprovação do regime de urgência na proposta que trata de mudanças no novo ensino médio. Ouvimos a companheira Luna Zaratini, vereadora em São Paulo, capital, que comenta a votação do novo plano diretor da cidade e a posição da bancada do PT na Câmara de Vereadores. Jonatas Moretti, advogado e militante do PT no DF, volta a falar sobre Dino e Gonê, agora com a aprovação dos dois nomes pelo Senado Federal. E ainda comentamos as repercussões da reunião do Diretório Nacional do PT e da Conferência Nacional Eleitoral, realizadas em Brasília no último fim de semana. E pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast fazendo um registro com a triste notícia essa semana, o falecimento do companheiro Luiz Alberto, ex-deputado federal pelo PT da Bahia, liderança nacional do movimento negro, e que faleceu vítima de um infarto aos 70 anos de idade. Eu leio agora um trecho de uma nota publicada pelo PT da Bahia, que diz, abre aspas, o partido lamenta profundamente a partida de Luiz Alberto, que ajudou a articular a fundação do PT na Bahia e da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e que prestou grandes serviços aos baianos, tendo uma trajetória de luta marcada contra o racismo e pela defesa de uma sociedade mais justa e mais igualitária. A direção estadual se solidariza com os familiares, amigos e todos os companheiros de Luiz Alberto e deseja muita força a todos neste momento de grande tristeza. Fecha aspas. Companheiro Luiz Alberto, presente. E pessoal, em Brasília, essa semana também foi marcada por uma série de votações muito importantes e algumas derrotas que a gente tem que fazer o registro, em especial por conta das suas grandes repercussões. E eu quero começar falando sobre a votação do requerimento de urgência número 4.275, que trata do relatório substitutivo feito por ninguém mais, ninguém menos que Mendonça Filho, do União Brasil, ex-ministro da Educação de Michel Temer, para alterar o projeto de lei 5.230, que trata da Política Nacional de Ensino Médio. Pois é, o texto de Mendonça Filho, em vez de superar a terrível reforma do ensino médio, na verdade reitera, piora e perpetua tudo de ruim que aquela reforma do governo Michel Temer realizou. E óbvio que não podia ser diferente, afinal de contas, Mendoncinha foi o ministro da Educação que formulou o novo ensino médio, que nada mais é, do que um desmonte da política de educação básica do nosso país. Primeiro que vale destacar que a indicação de Mendonça Filho como relator da matéria na Câmara foi uma decisão de Arthur Lira e que, obviamente, ignorou todos os possíveis efeitos da reforma, em especial no que diz respeito a uma consulta feita recentemente pelo MEC, em um processo que o conjunto da comunidade educacional, dos movimentos de educação, enfrentou e rejeitou, em especial porque não apresentava caráter vinculante ou um debate real sobre as mudanças necessárias no novo ensino médio. A gente sabe que são centenas as pesquisas que afirmam que o novo ensino médio ampliou a desigualdade educacional no Brasil, promoveu o caos nas escolas públicas do país inteiro e trouxe grande preocupação, desilusão, desalento aos estudantes, além de grandes consequências negativas para os professores, professoras e o conjunto dos profissionais de educação. Mas, apesar disso, apesar do péssimo rumo que o PL teve, nessa semana nós vimos o projeto ser colocado, ao menos o relatório de Mendonça Filho ser colocado em regime de urgência. E a Câmara, contrariando as decisões que o movimento de educação realizou, inclusive
à vontade de parte do governo, em especial do presidente Lula, a Câmara aprovou por um placar muito elástico, 351 votos contra 103 em relação à aprovação do regime de urgência desse relatório. Agora, sobre isso, 2 comentários adicionais. Primeiro, o erro que foi a decisão do líder do governo na Câmara em orientar o voto sim ao regime de urgência. E, ao mesmo tempo, o erro inicial que foi a liberação da bancada do PT em um projeto tão importante como esse. A orientação tanto do PT quanto do governo deveriam ter sido não. Em relação ao PT, ela mudou durante a votação para não. Mas ainda assim, não justifica. O nosso partido tem um compromisso, foi um projeto, uma pauta da campanha do presidente Lula, a revogação do novo ensino médio. Nós não podemos vacilar numa pauta como essa. Sabemos das posições vacilantes do nosso ministro, de parte da sua equipe que tem compromisso com a agenda empresarial das fundações de educação que atuam no MEC, e o PT não pode vacilar. E foi um erro do governo ter orientado o voto sim. Partidos da base do governo seguiram essa orientação e talvez não tivessem seguido, provavelmente, se o governo tivesse orientado não. É uma disputa fundamental. E algo que a gente falou no podcast algumas vezes, nesse quesito, tem que ser colocado em prática. Nós temos que comprar algumas boas brigas. E a do novo ensino médio, comparada, certamente é uma delas. Ao fim e ao cabo, o regime de urgência foi aprovado por 351 votos contra 103. E agora ele vai ser apreciado, ao que tudo indica, na próxima semana. Por isso, toda luta, toda pressão, toda mobilização é muito, mas muito importante. E depois disso, na quinta-feira, agora, dia 14, o Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente Lula a trechos do projeto de lei que estabelece o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Bom, a proposta tinha sido aprovada pelos parlamentares no mesmo dia em que o STF concluiu o julgamento em que declarou inconstitucional a tese ruralista. Bom, o placar entre os deputados foi de 321 votos a 137 pela rejeição do veto. No Senado, 53 senadores votaram pela derrubada e 19 para mantê-lo. Um dos pontos barrado pelo presidente Lula e agora restituído pelo Congresso é o que restringe a demarcação de terras indígenas à data da promulgação da Constituição de 88. Um item que, obviamente, era o coração do projeto de lei. Ao defender o veto, o presidente afirmou que o trecho apresentava, abre aspas, vício de inconstitucionalidade e contrariava o interesse público por usurpar direitos originários previstos na legislação. Bom, o presidente também tinha vetado, entre outros itens, a permissão para instalar bases e postos indígenas sem consulta às comunidades originárias. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil já anunciou que vai acionar o Supremo contra a decisão do Congresso Nacional. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar passar é que é o seguinte: o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávero, se licenciou da pasta para ajudar na votação do Senado. Ele foi lá, ele pediu para sair do governo, para voltar a ser senador, e foi contra a posição do governo e votou pela derrubada do veto presidencial. Vejam, para derrubar um veto são necessários 257 votos de deputados e 41 de senadores, que configuram a maioria absoluta. Se o placar não fosse alcançado, os vetos tinham sido mantidos. O placar foi muito mais elástico, na Câmara, 347. E, bom, no Senado, como eu falei, também por uma maioria relativamente mais flexível, 53 senadores. Mas é inaceitável, inadmissível, absurdo que um ministro do governo se licencie do governo para ir na Câmara votar contra o governo e depois volte a ser ministro, em especial num tema tão sensível quanto esse. É absurdo, é inaceitável e é politicamente desastroso e desmoralizante. De tal forma que a gente vai terminando essa semana, hoje é sexta-feira, com notícias nada boas. E hoje foi votado no Congresso Nacional também a reforma tributária. Temos que comemorar? Muito pouco. Então, pessoal, na semana que vem, dia 21, quinta-feira, a gente vai ter
a edição final de 2023 do nosso podcast. E nela, o objetivo é tentar fazer um balanço mais global de como é que a gente vai terminar 2023. Todavia, como a gente está percebendo, pelo visto não vai terminar como a gente precisaria e como a gente deveria. E dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Luna Zaratini. A Luna, atualmente, é vereadora na cidade de São Paulo e falou com a gente sobre a votação que ocorreu essa semana no projeto que trata do novo plano diretor da cidade. E ela comenta a votação que ocorreu na Câmara e a posição da bancada do PT na Câmara de Vereadores. A Luna foi a única vereadora que votou contra da nossa bancada. É a Luna que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá a todos os ouvintes do podcast A Esperança é Vermelha. Eu me chamo Luna Zaratini, sou vereadora na cidade de São Paulo, capital, e queria contar de duas discussões que envolvem a política urbana da nossa cidade e que têm sido feitas na Câmara Municipal. A primeira delas, nesse ano, no início do ano, a gente votou a revisão do Plano Diretor Estratégico, que nada mais é do que o planejamento da cidade nos próximos anos. O último plano diretor tinha sido feito na gestão do PT, na gestão do Fernando Haddad, e buscava aí a gente melhorar a nossa cidade, com vários instrumentos, com vários debates importantes no urbanismo, que garantiriam aí mais moradia perto do trabalho, que garantiria desenvolvimento da cidade, dos equipamentos públicos, mais investimento nas periferias e infraestrutura. Acontece que a gente passou por uma revisão esse ano e quando a gente fala em revisão, a gente quer corrigir os erros. E no caso, o que veio da Prefeitura de São Paulo foi basicamente um plano diretor, uma revisão do plano diretor que não só discutiu os erros, piorou em muito o que vai ser o planejamento da nossa cidade nos próximos anos. Piorou porque não resolveu as questões de moradia, não resolveu as questões de mobilidade, não resolveu a questão das mudanças climáticas que o mundo passa. No caso, esse plano diretor apresentado pela Prefeitura do Ricardo Nunes aumentou a verticalização nos eixos de transporte público, de metrô, de ônibus, sem garantir aí que essas moradias que fossem verticalizadas tivessem o povo dentro, então tivesse moradia popular. Então isso já é um absurdo, favorecendo aí o mercado imobiliário, que nada mais vai fazer do que especulação imobiliária através desses incentivos. Esse plano não resolve a questão desse desenvolvimento tamanho desigual na nossa cidade e a gente fez uma oposição. Naquele momento que foi votado, eu votei contra a revisão do plano diretor por me colocar contra esse projeto de cidade privatista, esse projeto de cidade que retira direitos, esse projeto de cidade que favorece grandes incorporadoras, empresas e não o povo que está representado aí nesse projeto pela Prefeitura do Ricardo Nunes. Agora a gente acaba de passar em primeira votação a revisão da lei do zoneamento, que nada mais é do que a consolidação do plano diretor, a garantia da divisão da cidade por zonas, áreas aí que vão definir como se constrói na cidade. E aí, é importante dizer que eu também me coloquei contra essa revisão da lei de zoneamento. Acho que é preciso a gente ter posicionamento quando a gente fala desse projeto que está sendo imposto na nossa cidade, mas muito mais do que essa oposição que a gente fez na Câmara, ainda tem briga para a gente fazer. Então, é um alerta que fica aqui para nas próximas semanas a gente acompanhar a votação da revisão e da lei de zoneamento, participar desses debates, porque não houve audiências públicas suficientes, as audiências aconteceram em horários onde as pessoas não podiam participar, horário no centro, ao meio-dia, não teve a discussão de levar muito menos essas audiências públicas para as regiões, impedindo a participação popular. Então, realmente, esse é o projeto que está sendo apresentado. Eu queria contar um pouco para vocês desses embates que a gente está tendo na Câmara e da necessidade da gente mudar a gestão da Prefeitura da cidade de São Paulo. Muito obrigada. Valeu, Luna. Obrigado por estar aqui no podcast junto com a gente, pelo teu informe, companheira. O espaço fica aberto para você voltar quando quiser. E, pessoal, a gente falou aqui no começo do programa, sobre as derrotas para o governo e para os movimentos sociais de educação,
de luta pela terra, indígena, em São Paulo. Mas se tem algo de mais positivo, digamos assim, foi a confirmação da indicação do ministro Flávio Dino agora para o STF. Óbvio que isso não veio sozinho, veio também com a confirmação e a indicação do Gonê, o conservador, para a PGR. Há algumas edições, o companheiro Jonatas Moretti tinha feito um comentário inicial, prévio, seguindo um outro comentário do companheiro Magnus Henry. E a gente convidou hoje o Moretti para voltar aqui, agora para falar sobre as confirmações de Dino e Gonê para o STF e para a PGR. É o Moretti que a gente escuta a partir de agora. Olá, camarada Patrick. Olá, demais camaradas do podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Bem, Patrick, diferente do que ocorreu na indicação do Zanin, a CCJ do Senado marcou de forma bem célere a sabatina do Flávio Dino, indicado ao STF, e de Gonê, indicado para chefiar a Procuradoria-Geral da República. Antes de adentrar a sabatina em si, me permite fazer um comentário, digamos, introdutório. Em outras participações minhas aqui no podcast, eu comentei o quanto o STF, em especial neste governo Lula III, tem sido um importante ator político na governabilidade, que se agrava e intensifica diante de um Congresso Nacional hiperconservador e que está com muita, mas muita sede de poder e também de dinheiro. Isso pode ser ilustrado na derrubada pelo Congresso Nacional dos vetos do Lula na lei que trata do marco temporal das terras indígenas, dos povos indígenas, assim como no caso da desoneração da folha de pagamento de alguns setores da economia. Em ambos os casos, com ênfase maior para o marco temporal, o governo aposta suas fichas no Supremo Tribunal Federal para reverter a situação. A contar que foi uma votação super significativa e majoritária, se isto ocorrer, teremos novos capítulos do embate entre Congresso Nacional e STF. Pois bem, camarada Patrick, passemos então para o tema de hoje, né, que é a análise da sabatina do Dino e do Gonê. E começo pela atuação do Dino, até porque o Gonê foi super coadjuvante e discreto. Logo após a indicação do Dino pelo Lula, vocês vão lembrar que iniciou-se um debate super torto e meio ridículo sobre a eventual ausência de notório saber jurídico do indicado. De tão risíveis tais críticas, morreram tão rápido que isto sequer foi assunto na sabatina. Agora, outro aspecto que resistiu às 2 semanas que separaram a indicação de Dino até a sabatina foi o fato de o Dino ser um político, né? Apesar de seu inquestionável notório saber jurídico. E Dino optou por enfrentar esse debate. Tanto é que em sua fala inicial, ou seja, no momento em que ele escolhe o que quer falar, o que quer deixar registrado, ele fez um apanhado histórico de ministros do STF que iniciaram suas trajetórias na política. Dino citou, por exemplo, Epitácio Pessoa, que foi ministro do STF entre 1902 e 1912, depois presidiu, foi presidente da República, né, entre 1919 e 1922, e por fim ainda deu tempo de ser senador da República pela Paraíba entre 1924 e 1930. O Dino citou também Paulo Brossat, que foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul entre 67 e 71, depois senador eleito pelo mesmo estado entre 75 e 83, e ministro da Justiça de Sarney entre 86 e 89, quando foi indicado para ocupar uma cadeira no STF, ficando até 1994. E citou também o mais recente com essa trajetória, que foi o Nelson Jobim, que foi deputado federal entre 87 e 95, sendo um dos parlamentares constituintes, né? De deputado, passou para ministro da Justiça no primeiro governo FHC, já desde 1º de janeiro, ficando até 97, de onde sai, seguindo o mesmo caminho de Dino Brossat, passando da Justiça para o Supremo Tribunal Federal, ficando até 2006. Nesse caso, o Jobim saiu antes mesmo da expulsória, que na época era de 70 anos, saiu logo após o seu mandato de presidente do tribunal. E no caso de Jobim, ainda tem outras particularidades, né, que ele ainda deu tempo de voltar para a política, onde ocupou o cargo de ministro da Defesa no governo Dilma II e um pouquinho do Dilma I, que ele sai para a entrada do Celso Amorim, se eu não me engano, porque ele vazou que ele teria votado no Serra nas eleições de 2010. Jobim ainda virou banqueiro,
né? Ocupação que ainda atua sendo sócio e membro do Conselho Administrativo do Banco BTG Pactual. Retornando a Sabatina, ao começar as inquirições dos senadores, como era de se esperar, Dino se saiu muito bem, seguro, oratória precisa e clara e mantendo aquela ironia e sarcasmo que já lhe é peculiar. Apesar de ter dito que a beca só tem uma cor, querendo fazer uma sinalização de que não será um político no STF, durante a sabatina atuou como um político. Talvez por fazer isso e ser um senador eleito, foi tratado como político e todas as benesses do corporativismo da classe política. Ou seja, foi uma sabatina até mais qualificada do que outras recentes, mas com um tom bem mais ameno do que era de se esperar pelos movimentos pré-sabatina. Sobre o mérito em si das falas do Dino, não tem tanta novidade, até porque, Patrick e demais ouvintes, as posições do futuro ministro são muito públicas, né? Registro a fala dele, que também não é uma novidade, de que assunto de aborto e temas correlatos devem ser tratados pelo Congresso e não pelo Judiciário. Ademais, Patrick, saiu com a impressão de que ele será um pouco mais conservador em alguns temas do que a euforia de alguns pode supor. De toda forma, fica a expectativa de como será o Dino ministro do STF. 9 de cada 10 pessoas que acompanham o STF é que ele, diferente dos outros, não entrará tímido e não perderá a oportunidade de desempenhar papel articulador e de liderança na casa. Prevejo já interessantes e acalorados debates no tribunal, mesmo com seus supostos apoiadores e amigos ou companheiros de mesmo perfil, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Ainda quanto ao Dino, Patrick, um último adendo. Após a sua aprovação no plenário, ele anunciou que só tomará posse na segunda quinzena de fevereiro, já que janeiro inteiro o Supremo estará de recesso e que ainda ficará no Ministério da Justiça até o Lula indicar um novo ministro ou ministra. Depois disso, ainda retornará o cargo no Senado para discurso de chegada e de despedida da casa. Eu, muito particularmente, acho demasiado arriscado e um certo excessivo apego ao cargo e ao poder e a necessidade de ficar sempre em evidência, em especial porque se considerarmos que o Ministério da Justiça, por suas peculiaridades, é um órgão sempre muito sujeito a pepinos inesperados. Então, eu acho, de certa forma, arriscado. Já sobre Gonei, uma pequena notinha, foi absolutamente coadjuvante na sabatina, falou pouco, se esquivou da maioria dos temas mais espinhosos, como o inquérito do fim do mundo das fake news e a omissão do Ministério Público durante a pandemia. E no pouco que falou, confirmou ser um jurista conservador, apesar de deixar claro que será bem discreto na política, o que agrada a maioria dos senadores. Penso eu que essas duas últimas características, conservador e discreto na política, justificam a sua votação bem alta e significativa, ao contrário do que ocorreu com Flávio Dino. Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro. Muita luta no judiciário nos aguarda. Esperemos para que a gente consiga comprar também boas brigas. E, pessoal, para terminar a edição de hoje, um último comentário. Entre sexta-feira e domingo passados, ocorreu em Brasília, na sexta, reunião do Diretório Nacional do PT. A gente já fez o informe da reunião aqui no último podcast, com trecho da fala do companheiro Walter Pomar, e também como foram as votações da resolução. Acontece que a proposta de resolução que foi aprovada foi o texto base, e a versão final seria resultado de uma comissão de emendas. O texto final da comissão de emendas só veio se tornar público bem depois, lá para a segunda-feira. Nesse meio tempo, muita água passou por debaixo dessa ponte, inclusive a realização dos debates na Conferência Nacional Eleitoral. E um desses foi a mesa que contou com a participação da companheira Gleisi Hoffmann e do companheiro Fernando Haddad, em que foi amplamente divulgada o embate entre os dois em relação à pauta econômica e o tema de uma expressão que está contida na proposta de resolução, que é o chamado austericídio fiscal, quando o partido, corretamente, faz uma avaliação de que o novo arcabouço fiscal, nos termos atuais, não contribui para a melhora da situação econômica do país, principalmente
quando estabelece a meta do chamado déficit zero para 2024. Bom, o fato é que a grande imprensa deu ampla divulgação a isso, só que mais do que isso, diversos veículos de comunicação conseguiram detalhes das discussões que ocorreram no grupo de WhatsApp do Diretório Nacional do PT. O que tal dirigente falou, o que tal dirigente escreveu, o que tal dirigente argumentou. De tal forma que aquilo que deveria ser informações que os próprios dirigentes, inclusive as tendências, deveriam fazer, como nós tentamos, informando a militância dos debates, é feito por meio da grande imprensa. Vejam só, um debate tão importante como esse, que é a posição do partido em relação à política econômica do governo, não é dada publicidade por meio dos dirigentes do partido e das suas tendências à base do partido. Mas a grande imprensa tem acesso a detalhes do conteúdo da discussão realizada, por exemplo, no Diretório Nacional do PT. A resolução final está disponível, foi publicada no site do partido, mantém a crítica em relação a essa expectativa do governo de manter a meta do chamado déficit zero, e, além disso, uma crítica corretíssima ao Centrão. E esse foi um outro debate que ocorreu na lista de WhatsApp, no grupo de WhatsApp da direção nacional, quando alguns companheiros, em especial da bancada do partido, tentavam argumentar para retirar a crítica ao Centrão. Bom, convenhamos que esse método de tomar decisões em ambientes fora das instâncias leva a esse tipo de situação. Esperamos que no ano que vem o PT tente, ao menos nesse quesito, possa, na verdade, melhorar. Para que isso aconteça, é preciso que nós tenhamos mais reuniões da direção nacional, da executiva nacional, mais tempo para os debates presenciais e, obviamente, que nós tenhamos uma participação maior da militância. E quero concluir com isso. A Conferência Nacional Eleitoral do partido foi objeto de dúvida por muita gente. Se seria exitosa, se não seria. E, sinceramente, uma avaliação preliminar é de que ela, em alguma medida, cumpriu parte daquilo que era esperado. Muita gente conseguiu ir, voluntariamente, espontaneamente, gratuitamente, se organizou, sem custo para o partido, sua caravana, foi de carro, de ônibus, conseguiu chegar em Brasília, participou, e essa foi talvez a melhor parte da conferência. A possibilidade da militância encontrar com representantes do partido, do governo, poder falar em espaços com dirigentes do partido e membros do governo e conversar entre si. E isso confirma que teria sido possível, em 2023, realizar o congresso do partido, renovar as direções do partido, ter feito o TED, tudo isso teria sido possível. Há uma demanda de discussão e de debate muito represada, e a conferência expressou isso muito bem. Bom, na próxima semana, esse vai ser também, talvez, mais um dos assuntos de balanço sobre 2023. A gente se encontra lá, saudações petistas e até mais.